a sexta declaração do credo apostólico. Jesus, ele foi crucificado, morto e sepultado. Nada aconteceu aparentemente, tá? É histórico sobre Pôncio Pilatos, e ele morreu mesmo. Olha lá o texto, Atos 3, 13 ao 15. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Ó, Pilatos determinou, deu o decreto: pode ir, Jesus, você está solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos as testemunhas. Nós estamos falando o quê? Que ele foi crucificado, morto e sepultado. O Filho de Deus sofreu morte e morte de cruz. Não foi aparência, tá? Os gnósticos dizem o seguinte, que Jesus ele estava indo, mas como ele não podia morrer porque ele era Deus, tá? Gnósticos, tá? Ele era Deus. Aí constrangeram Simão Cirineu, Cirene, né? Cirene era uma cidade. E aí, na hora que Simão veio, que pegou a cruz de Jesus, o que fez Jesus, de acordo com os gnósticos? Fez uma trapaça. Ele pegou e assumiu o lugar de Simão, e Simão assumiu o lugar de Jesus. Na hora da crucificação, Jesus fez uma mágica, um encantamento, e o pessoal, em vez de crucificar Cristo, crucificou Simão Cirineu, morreu no lugar de Jesus. E Jesus desapareceu, saiu, sumiu. Isso é uma negação do sacrifício de Cristo, porque a morte de Cristo ela é sacrificial, só que ela também é uma morte vicária, tá? Morte vicária significa que é uma morte substituindo o pecador. Não é o pecador substituindo o Cristo, é no seu lugar, é no lugar da gente. Então é uma morte sacrificial, porque é uma vida que está sendo oferecida diante de Deus. Qual é a vida que Jesus ofereceu? Jesus ofereceu a vida eterna. É mais do que milagre, meus irmãos. Se puder fechar essa porta por gentileza. Sabe por que é mais do que milagre? Porque não foi vida por vida. A morte de Cristo na cruz não é vida por vida, como diz a velha lei, né? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Não é vida por vida, porque a nossa vida, ela é uma vida de mortal, é uma vida com prazo de validade. E a vida de Cristo? Eterna. Não é vida por vida, é uma vida que morre por uma vida que não morre. Olha só o preço que foi pago por mim e por você. Para nós alcançarmos a imortalidade, nós temos que receber a imortalidade daquele que é eterno, imortal, Cristo. A Bíblia diz: ele é aquele que tem ele só a imortalidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Cristo tem ele só a imortalidade. Por isso que não é vida por vida, entendeu? Um por um. É muito mais do que um por um. Eu vou fazer uma comparação bem pequena, bem longe da realidade. É 1 centavo em troca de 1 bilhão. Entendeu? Minha vida 1 centavo, a vida do Cristo 1 bilhão. Cristo entrega 1 bilhão em troca de 1 centavo. E aí a comparação ainda não chega lá. Você pode colocar 1 trilhão, 1 zilhão, 1 quadrilhão, o que você quiser. É uma vida eterna por uma vida condenada ao inferno. Por isso o sacrifício de Cristo ele é sacrificial. A morte de Cristo é um sacrifício vivo. E a morte de Cristo também é vicária. Vicária quer dizer em substituição da minha e da sua e do mundo inteiro. A morte de Jesus ela é qualitativa, tá bom? Qualitativa quer dizer que é o seguinte: é uma morte que ela está qualificada diante de Deus. Deus avalia e fala: não tem preço. Como não tem preço? Não tem como pagar por isso. É muito mais do que suficiente para resgatar todo mundo. Quanto você quer resgatar? Eu quero resgatar a humanidade toda. Então você está resgatando a humanidade toda e ainda sobra crédito.
Sobra crédito para você continuar com a humanidade toda, por toda a eternidade, para todo sempre. E para você fazer com a humanidade tudo o que você quiser. Quer dizer que nós somos sobrevalorizados, tá, irmãos e irmãs? Sobrevalorizados. O sacrifício de Cristo sobrevalorizou a nossa alma. Valia menos do que um passarinho caindo no mercado, um ceitil. E agora? Agora não tem mais preço, porque fomos resgatados, diz o apóstolo Pedro, por bom preço. Bom preço. E o apóstolo Paulo: então glorificai a Cristo no vosso corpo, porque fostes comprados por bom preço. É sobrevalorizado, meus irmãos. Vocês acham que se Deus reunisse todas as hordas de anjos que tem na eternidade, pensa em todos os anjos, todos, se Ele oferecesse todos os anjos para se sacrificar por nós, a gente ia ser sobrevalorizado? Não. A gente ainda ficava devendo para os anjos. Não ia ser sobrevalorizado. Ia ser a balança justa, elas por elas. Não foi isso que Ele fez. Poupou todos os anjos e pegou um só, o Filho, que sobrepõe todos os anjos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é mais sublime do que os céus. Carta aos Hebreus, tá bem? Carta aos Hebreus diz que Cristo, Ele é mais sublime que os céus. E olha que os céus são sublimes, né? Quem lê a carta aos Hebreus fica entusiasmado. Por isso que eu imploro aos irmãos, tá? Continuem lendo a Bíblia, mas leiam a Bíblia mais que vocês estão lendo. Mas leia com vontade mesmo. Leia a carta aos Hebreus, são 13 capítulos, em 2 horas você lê. Jesus disse assim: Ele é mais sublime do que os céus. Só que Ele foi feito menor do que os anjos, pela paixão da morte, para que Ele experimentasse a morte por nós. Morte vicária. Eu estou substituindo a Janelice, eu estou substituindo aqui o João, eu estou substituindo o Rogério. Você está substituindo, mas não vale nada. Mas é que eu estou valorizando o produto, eu estou valorizando ele. Mas se você fizer isso, você está igualando, você está colocando a balança aqui, ó. Não precisa tudo isso, entendeu? Não, eu quero isso mesmo. Eu quero que não fique nenhum preço a ser pago. E quanto que Ele vai ter que te pagar depois? Nada. Como nada? O sacrifício de Cristo não pode ser valorizado nem comparado. Você não está devendo nada. Ele fez isso por graça, gratuitamente, graciosamente, gratuitamente. Te justifica gratuitamente, morreu para que você possa ter sobrecrédito sobre Deus, crédito eterno. Benção, né, irmão? Morte sacrificial e morte vicária, substitutiva. Foi crucificado, morto, sepultado, e aí vem o dilema: sepultado e agora? 3 dias. Como que se conta os 3 dias? Se conta assim: sexta, sábado e domingo. Por quê? Você vai entrar num problema de cronologia, porque para nós que somos do Ocidente, um dia ele é de 24 horas. Fecha um ciclo de 24 horas, eu conto um dia, não é? Então, se não contou 24 horas, 48 horas, opa, 72 horas, então não tem 3 dias aqui. Só que para o oriental é o seguinte: começou o dia, já contou um dia. Não precisa correr o relógio das 24 horas. 1 hora é suficiente para dizer um dia. 1 hora. Então Cristo morreu 3 horas da tarde da sexta-feira, entrou no sábado. O sábado começou às 6 horas da tarde. Passou o sábado inteirinho na sepultura. Quando foi 6 horas da tarde do outro dia, Cristo ainda estava na sepultura, tá? Aí veio, passou aí na madrugada inteirinha, das 6 da tarde até as 7 da manhã, que é a hora que dá o horário lá do Evangelho de João. 7 horas da manhã, quer dizer, na primeira hora que o sol está apontando. Quando ele ressuscitou, então ficou 3 horas da sexta-feira, as 24 horas do sábado, mais as 13 horas do domingo, tá? 3 dias. Não precisa ser de 24 horas, 1 hora é suficiente. Foi crucificado, morto, sepultado, e por 3 dias morto, o corpo humano de Cristo morto. Mas nesse exato momento, a 7ª declaração.
desceu ao Hades. Sabia que se a gente não tivesse essa sétima declaração, a gente ia ficar com uma pergunta: aonde Jesus estava durante os 3 dias? Porque quando ele recitou no domingo pela manhã, Maria, já foi abraçar. E o que ele disse? Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Como assim? Onde o Senhor esteve? Não subi para o meu Pai. Aí as testemunhas de Jeová vão dizer que ele estava morto do tipo, estava na sepultura. Porque para as testemunhas de Jeová e para os arianos, a alma morre. Quando ele morreu na cruz, morreu o corpo, alma e espírito, ponto, não tem mais nada. Porque para as testemunhas de Jeová, o espírito é uma força ativa, uma energia, tá? E a alma é o sangue. E a vida está no corpo. Quer dizer que Cristo, para as testemunhas de Jeová, esteve mortinho, durante 3 dias, em lugar nenhum, na sepultura mesmo. Para os adventistas, Cristo estava dormindo, estava no sono da morte, dormindo. Mas para a grande tradição cristã, Jesus estava no Hades, que é a palavra grega para mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Para quem é de tradição católica, vai lembrar que a gente rezava assim, desceu a mansão dos mortos, Mansão dos mortos é uma outra palavra para casa dos mortos, tá? Ou mundo dos mortos. Jesus, ele desceu ao mundo dos mortos. É o que a gente vai falar. Eu quero dar uma pausa aqui, só que aí eu já vou entrar nesse assunto, tá bem? Vou dar uma pausa, aí a gente já entra nesse assunto, para a gente não perder o fio do pensamento.